Já chegou aí? Bom dia a todos. Hare Krishna. Bom, oficialmente vamos dar início aqui. Um bom dia a todos vocês, os nossos participantes do canal do Mayapur TV, isso com Mayapur TV, um projeto liderado por Nitya Kishore Mataji, por Chaitanya Gosai e muitos outros. Agradecemos todos vocês, agradecemos o convite também que foi feito para a gente participar aqui, né? É uma honra muito grande. Esse canal aqui é um canal internacional, na verdade, né? Oradores de toda parte do mundo estão por aqui e dão uma contribuição valiosíssima, não é? Trazendo esse conhecimento transcendental da consciência de Krishna. Então, bom, vamos começar. Parece que nem tem ninguém ainda. Será que já temos? Temos alguns participantes, mas ninguém deu um alô. Mas, de qualquer forma, vamos começar ou não? O que vocês dizem? Tem alguém aí para dizer alguma coisa? Ainda não. Então, vamos cantar fazer algumas orações enquanto o pessoal não chega. Om Agyana Timidandasya Gyanam Janashalakayam Chakshurumiritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Jinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivissesa Sunyavadi Pasachadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangira De Vrindavaneshwari Vrishavana Suchi Devi Pranamami Hari Priye Manchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, agora sim, já vejo algumas pessoas por aí. Então, vamos dar o início. Temos ali o Chaitanya, vamos lá, Hare Chakra, reverências, Vola Dias. Então, vamos começar. Pode começar, os devotos estão chegando. Então, mas melhor tarde do que nunca, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, o bondoso convite para participar desses lives. Essa é uma grande honra para mim. Grandes pregadores aí internacionais estão vindo aí dando a sua contribuição. Eu me sinto muito insignificante aqui para trazer essa mensagem, né? Mas a gente tem que participar desse movimento de Sankta, então eu estou tentando aqui contribuir lendo, né, o Srimad Bhagavatam. Então, nós vamos ler do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3. O verso hoje é o verso 17. Danvantaram dodasamam trayodasamam evacha apayat suram anyam mohinyam mohayam istriyam. Então, a tradução e significado por sua divina graça, Bhayacharam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução e significado por Prabhupada. Na verdade, hoje não tem o significado, né? Mas o meu plano é fazer um resumo de uma aula que Prabhupada deu sobre esse verso do Srimad Bhagavatam. Então, a tradução, Danvantara, a encarnação da divindade chamada Danvantari. Dwadashamam, o 12º na linha. Trayodashamam, o 13º na linha. Eva, certamente, Cha,
Apayayat deu para beber, Suram, os semideuses, Aniam, outros, Mohinia, pela beleza encantadora, Mohayam, sedutor, Striya, na forma de uma mulher. Então, o verso, na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª, ele atraiu os ateus pela beleza encantadora de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Mais uma vez o verso. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª, ele atraiu os ateus pela beleza encantadora de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Então, esse é o verso 17, né, do capítulo 3, o canto é 1. Então, como não havia significado, não há significado nesse verso do Srimad Bhagavatam, eu pensei, bom, deixa eu ver se tem alguma aula de Prabhupada sobre esse verso. E Prabhupada deu uma aula desse verso no ano de 1972. Tem uma aula dele desse verso do ano de 1972. Isso foi em Los Angeles. Então, a aula dele é muito interessante. E uma coisa interessante que eu vou deixar mais um pouquinho para tarde, não percam, fiquem sintonizados. Houve uma discussão, não uma discussão, houve uma aula há um tempo atrás, aqui no Mayapur TV, que foi um tanto controversial no sentido de que muitas pessoas se manifestaram e comentaram sobre a aula, porque foram faladas coisas que eram controversiais. E depois até houve uma outra aula também falando sobre todas essas controvérsias, ou seja, diferentes pontos. E interessante que nesse verso, nessa aula de Prabhupada, ele cita o que foi citado na aula que criou tanta controvérsia. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é tentar mostrar o humor de Prabhupada e a mensagem de Prabhupada. Então, nessa aula de Prabhupada, primeiro que ele começa dizendo que esse é um verso muito interessante, e ele dá risada. Assim, o humor, eu ouvi a aula também, o áudio. O humor de Prabhupada é um humor bem jovial. Ele está ali dando risada, e você ouve também a audiência dando risada. Não só aqui no princípio, mas durante também a aula de Prabhupada. Então, ele diz, isso é um verso muito interessante. Aí ele diz, ter uma esposa charmosa não é muito bom. E aí ele dá gargalhada aqui, diz. Ele está nesse humor. E aí ele começa dizendo, porque Prabhupada, um ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui, né, pelo menos a minha compreensão, é que Prabhupada, ele, como um acharya, ele tinha que mostrar a realidade como ela é, as coisas como elas são, baseada nos shastras, baseada nos sadhus, né, baseada no Srimad Bhagavatam, baseada em toda essa cultura transcendental. Então, embora Prabhupada sabia que essa cultura é muito difícil de ser introduzida, né, na sociedade ocidental, mesmo assim ele trouxe. E sem temor, né, de que não iriam aceitar a mensagem dele. Ele falou muitas coisas que, para nós ocidentais, muitas vezes é difícil de engolir. E aqui nessa aula ele vai falar coisas que é difícil de engolir, mas o humor dele é um humor alegre, ele não está ali sisudo, amaciando os devotos, nem nada. Nós vamos ouvir a aula aqui, alguns pontos da aula, não estou traduzindo a aula. Mas o meu ponto é esse, que Prabhupada como acharya, ele tinha que mostrar para a gente as coisas como elas são, muito embora, às vezes, a gente não aprecia, infelizmente. Mas nós temos que apreciar tudo que Prabhupada nos deu.
Um exemplo, aqui ele começa a aula, né, falando que ter uma esposa charmosa não é muito bom. Aí, logo depois, ele começa a falar sobre Chanakya Pandita. Prabhupada ele cita muitas vezes Chanakya Pandita nos seus livros, nas suas aulas, nos seus diálogos, nas suas cartas. Ele sempre citava Chanakya Pandita. Embora Chanakya Pandita tinha algumas afirmações que para nós não soa muito bem, não soa muito bem. E às vezes nós temos que engolir aquilo. Mas Prabhupada ele deu aquilo. Por que Prabhupada deu? Porque era importante, porque é importante para nós entendermos como é a cultura védica. Prabhupada era um reformador. Prabhupada ele não era só um pregador, ele veio para reformar o mundo. Né? Como aquele exemplo que se dá que quando se conta essa história de que um irmão espiritual, algum sannyasi, não sei quem, chegou para o Prabhupada, agora você está indo para o Ocidente, você tem que mudar suas maneiras, né, a forma de comer, colher, garfo, tudo aquilo. E o Prabhupada falou, não, eu não vou lá para aceitar a cultura deles, eu vou lá para estabelecer essa cultura. Então, ele veio comendo com a mão, sentando no chão, quer dizer, ele quis mostrar isso para a gente. Né? E não só isso, mas muitas outras coisas da cultura védica, da cultura indiana, vamos assim dizer, daquela natureza do outro lado do mundo, né? Ou isso aqui é isso com Mayapur TV, também de Mayapur. Então, existem muitas coisas que para nós é completamente estrangeira, completamente um outro mundo para nós. Assim como, por exemplo, vamos dizer, uma tribo de aborígenes, né? Uma tribo de aborígenes nunca viu uma bola na vida, nunca, nem sabem o que é uma bola, não sabem. Aí, de repente, alguém vai, introduz uma bola no meio da aldeia, assim. Os caras, imagina, os caras vão ficar apavorados. O que é isso, né? Aí eles vão ficar olhando a bola e sem entender, e começa até que ficam com uma certa coragem, tocam na bola, aí eles começam a ver bola e começam a ver que a bola dá para jogar no chão e pula, e no final dá até para jogar futebol com a bola e dá para fazer tantas coisas com uma bola. Mas, no princípio, eles não sabiam que era uma bola. Então, você joga assim, é como, no princípio, nós não sabemos nada da cultura védica. Aí, de repente, vem Prabhupada e joga para a gente assim a cultura védica como ela é. E ele veio para restabelecer. Não é que isso aqui é coisa do passado, que nem isso é uma mitologia, ou sei lá, coisa do passado. Não, não é. Não. Ele nos deu aquilo, nos dá aquilo através dos seus livros, das suas aulas, para que nós possamos entender essa cultura e o melhor que pudermos nos adaptarmos a ela. E Prabhupada era tão bondoso, misericordioso, que mesmo ele vendo que muitas vezes a gente não assimilava, ele sempre era bondoso. Ele nunca nos abandonou em momento algum. Sempre mostrou o seu carinho, sempre mostrou o seu amor, mesmo que nós não consigamos assimilar o processo védico. Então, ele cita muito Chanakya Pandita. Então, ele começa essa aula falando... eu fiz tradução do Google, né? A tradução às vezes não é muito perfeita. Aí Prabhupada fala, Chanakya Pandita diz que existem 4 tipos de inimigos na vida familiar. São 4 inimigos na vida familiar. Aí ele diz, um pai que é um grande devedor, ele é inimigo. Então, aí ele cita, na aula, ele cita que na Índia, né, parece que agora já mudaram as leis, mas a lei era, ou talvez seja, não sei, de que se um pai ele morre e deixa uma grande dívida, então é dever dos filhos, pagarem aquela dívida. Então, por isso ele é considerado um inimigo. Aí ele diz, uma mulher, se ela se casa pela segunda vez, ela é uma inimiga.
Aí o terceiro inimigo, e uma esposa bela, ela é uma inimiga. Então é inimiga por quê? Inimiga se você não controla os seus sentidos, né? No casamento, a mulher pode ser uma inimiga sua se ela, se o homem não pode controlar os seus sentidos. Então, o inimigo talvez seja até o homem, né? Porque não controla a sua mente. Mas é isso que Chanakya Pandita diz, não é? Então, uma esposa muito bela, ela é uma inimiga. E o quarto inimigo na vida familiar, se um filho é um tolo, patife, ele é inimigo. Então, esses são os 4 tipos de inimigos da vida familiar. Ele cita Chanakya Pandita. Então, mais adiante, ele vai falar muito sobre a vida familiar. O que é a vida familiar na consciência de Krishna. Então, aí ele ainda naquele humor jovial, brincando, você ouve na aula o humor dele, brincando. Aí ele fala, então, falando que a mulher é uma inimiga, né? Se ela é bela, ou algo assim. Então, ele diz, então, eu acho que eu já falei para vocês sobre a minha própria vida. Porque Prabhupada contou para os devotos, né, sobre a sua vida anteriormente a ser um sannyasi. Prabhupada foi casado, mas Prabhupada, ele contando, ele dizia que ele não gostava da esposa dele, não achava ela atrativa, não gostava dela. Aí ele diz, embora ela fosse uma mulher ideal, religiosa, casta, dedicada à família, mas ele não tinha atração por ela. Aí ele estava considerando se casar, ter uma outra esposa, 2 esposas. Ele estava e Gurmohan Dev, um Vaishnava de alto calibre, né? Gurmohan Dev, um Vaishnava puro, Prabhupada diz. Diz que tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu tenho hoje, eu aprendi do meu pai, tudo. Né? Através de Gurmohan Dev, o pai de Prabhupada, Prabhupada aprendeu a tocar mridanga, aprendeu a adorar as deidades, aprendeu a adorar Chaitanya Mahaprabhu. Aí ele diz que a única coisa que eu revelo para vocês aqui, que eu não aprendi do meu pai, e que eu aprendi do meu mestre espiritual, foi a importância da impressão e distribuição de livros, Brihat Mridanga. Então, Prabhupada ele já aprendeu o Vaishnavismo através do seu pai, mas aquele ímpeto de pregar a consciência de Krishna, de dar a consciência de Krishna, de imprimir livros, traduzir livros, distribuir livros, então isso veio do seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, assim, ele faz um comentário, né, continuando a aula, ele começa a dizer sobre o verso aonde no oceano de milk, né, oceano de leite, os demônios e os semideus eles batem o oceano para produzir o néctar da imortalidade. Então, assim, ele diz que os semideuses receberam néctar, porém os demônios não. E assim ele começa a falar sobre o Senhor Shiva, porque do oceano de milk, desculpem, do oceano de leite surgiu a bela encarnação Mohini Murti, que é o verso de hoje, né? A forma linda da suprema personalidade de Deus, a forma de uma mulher que atraiu tanto os semideuses quanto os demônios. Não somente os semideuses quanto os demônios, mas o próprio Senhor Shiva. Aí ele fala, até o Senhor Shiva estava atrás daquela garota, Mohini Murti. O Senhor Shiva, ele deveria ser Dira, mas ele ficou encantado. Dira é uma pessoa sóbria, né? Uma pessoa que tem controle sobre os seus sentidos. Mas ele ficou encantado. Nós vemos como o impulso sexual é tão forte, né? Que até existem várias histórias de pessoas avançadíssimas espiritualmente, o próprio Senhor Shiva, que é a própria personalidade de Deus nesse mundo material. Ele é a pessoa que tem controle sobre esse universo material, tem controle sobre Durga Devi, que está nos controlando. Então, nós ouvimos as glórias de
de Shiva, né? Ouvi os pássaros cantando aqui. Eu só queria dizer que estamos aqui ao vivo em Vrajabhumi, a terra de Krishna Balarama. Muito agradável aqui. E assim que Shiva, ele era uma pessoa que era Dira, autocontrolado, mas mesmo assim ele ficou atraído por essa encarnação, Mohini Murti, a encarnação feminina de Deus, da Suprema Personalidade de Deus. E assim, muitos sábios, eles se pedem para você ver, entender como é, assim, o ímpeto sexual é incontrolável. Tem aquela história de Parasharamuni, né? Parasharamuni, ele foi o pai de Vedavyasa, Vyasadeva. E assim, a história é que ele estava perambulando pela floresta, tinha que cruzar um rio. Então, assim, uma menina muito linda, seu nome Satyavati, que foi a mãe de Vedavyasa, ela era uma filha de pescadora, mas ela exalava um cheiro muito forte, como filha de pescadora, aquele cheiro de peixe. E o trabalho dela era atravessar peregrinos pelo rio, fazer a travessa, atravessar as pessoas no rio. E assim, Parasharamuni, ele vê aquela garota e pede para que ela o atravesse. E assim ela começa a atravessar Parasharamuni, mas ela era muito, muito bela, muito bela, além do... Muni ficou muito encantado de Satyavati, tão encantado. Imagina, um grande sábio, ele é autor de partes dos Vedas. Ele ficou tão encantado que ele desenvolveu um desejo sexual, ficou naquele ímpeto sexual e copulou com Satyavati. E aí veio, do sêmen de Parasharamuni, veio Vedavyasa. Assim, no momento, quando Parasharamuni ficou agitado sexualmente e a quis, ela ficou muito assustada e, não, as pessoas vão ver. Então, ele criou uma densa neblina e criou uma ilha. E assim, nessa ilha, ele copulou com Satyavati, tinha uma névoa ao redor deles, e assim ele deposita o sêmen, que é Vedavyasa. E assim ele dá duas bênçãos a Satyavati. Uma bênção que ela, do seu corpo, exalaria um perfume, um aroma, assim que milhares de quilômetros seriam sentidos. E outra bênção que ele deu é que ela permaneceria virgem. Mas contei isso para mostrar como até você vai ver várias histórias de semideuses, sábios, que eles não conseguem controlar o impulso sexual. Então, por isso aqui, Prabhupada faz essa citação do Senhor Shiva. Aí ele diz, a menos que alguém veja sua esposa bonita, ele não pode se tornar um chefe de família. Ou seja, o chefe de família ele tem que ver que a sua esposa é bela. Do contrário, ele não pode ser chefe de família, porque ele não terá atração por ela. E aí ele diz, você entende? Acho que não vi minha esposa bonita. Aí ele dá risada, e as pessoas ali, a audiência, os devotos dão risada. Imagina, isso foi em 72, Prabhupada, ele começou o movimento em 66, chegou em 65, 66, começou os primeiros devotos a aparecerem. Então, de 66 para 72, já são aí 6 anos no movimento, já tinham devotos de 6 anos no movimento. E assim ele dizia, eu acho que eu não vi a minha esposa bonita. Aí foi quando ele contou a história de que ele queria casar-se 2 vezes. Portanto, eu tive que tomar sannyasa. E aí ele dá risada, e todo mundo dá risada. Então, portanto, o fato é que nossa vida de chefe de família não é uma plataforma para sermos atraídos pela mulher ou pela esposa. Não. A esposa não é aceita para satisfação sexual, sendo atraída por ela. Não. Então, quer dizer, a vida familiar ela é baseada no avanço da consciência de Krishna. Se diz que o casamento, né, é como se diz, o casamento é uma permissão, não é?
para o relacionamento do homem e da mulher, mas não uma permissão para uma vida sexual ilícita, mas a permissão para um casamento onde se gera filhos conscientes de Krishna. Agora, se nós assimilamos isso ou não, se nós praticamos isso ou não, isso já é um outro assunto. Mas Prabhupada, ele nos deu esse ensinamento, que na vida familiar, a vida sexual é para a produção de filhos conscientes de Krishna. Então, a vida familiar, não existe nenhum problema da vida familiar. Parece que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele disse que se eu soubesse que todos os meus filhos seriam conscientes de Krishna, eu teria 100 filhos, me casaria e teria 100 filhos. Quer dizer, o casamento, a vida familiar, ela é a parte do Varnashram, ela é sagrado, a vida sexual é sagrada, de acordo com Bhagavad Gita, de acordo com Krishna. Mas o que não é sagrado é a união sexual para o gozo dos sentidos. Isso não é sagrado, e isso nos prende à existência material, como ele vai explicar aqui. Ele vai citar um verso muito famoso. Então, assim, quando nós dizemos que temos que renunciar tudo, até mesmo renunciar à vida familiar, renunciar... A renúncia, na verdade, é a renúncia da designação. Né? Você se designa como eu sou casado, eu sou senhor dessa mulher, ou a mulher pensa, eu sou casada, eu sou a senhora deste senhor. Quando se pensa assim, então a vida familiar ela se torna infernal, porque você tem essa designação. Mas quando você tem a designação de que eu sou um servo de Krishna, eu sou uma serva de Krishna, então o casal eles avançam mutuamente em direção a Krishna. Aí Prabhupada explica, continua na sua aula, né? Ele diz assim, portanto, esposa é chamada Dharma Patni. Dharma Patni. Dharma Patni significa uma esposa religiosa, ou marido e mulher devem exercer a vida religiosa, o cultivo espiritual. Então, dentro da vida familiar, o homem e a mulher, eles ajudam-se mutuamente para o avanço espiritual. Esse é o propósito de se tornar um chefe de família, Prabhupada diz. Então, esse é o propósito. Se você é um chefe de família, ou você vai entrar no ashram familiar, então você tem que entender que o propósito disso é para você avançar em consciência de Krishna. Então, o propósito é você desenvolver amor por Krishna. Isso é a consciência de Krishna, é isso. Desenvolver a nossa consciência de Krishna. Então, a vida sexual é uma liberdade, desenvolver a sua consciência de Krishna juntos. Grihastha Ashram, Prabhupada diz, não que eu me sinta atraído pela esposa e me absorva simplesmente em relações sexuais e me esqueça de meu verdadeiro dever, a consciência de Krishna. Portanto, Rupa Goswami diz, não se deve sentir atração pela vida sexual. Prabhupada continuando na aula. Mas isso significa que um marido não fará sexo? Não. Jatarham, conforme necessário. Como exigido, significa que a vida sexual com a esposa deve ser realizada apenas para gerar um filho consciente de Krishna, nada mais. Então, como eu estava falando no princípio, Prabhupada nos deu o ideal. E Prabhupada nunca nos condenou se nós não conseguíssemos seguir esse ideal. Essa foi a bondade de Prabhupada. Mas também nunca podemos esquecer do que Prabhupada nos deu, das instruções que ele nos deu. Talvez não conseguimos, dentro da vida familiar, manter. Então, o devoto, quanto mais sério ele é, quanto mais sincero ele busca seguir a ordem do mestre espiritual. Existem 3 tipos de discípulos. Existe aquele discípulo neófito, que o mestre espiritual dá uma ordem e o discípulo negligencia a ordem do mestre espiritual. O outro discípulo, que está numa plataforma intermediária,
Ele ouve a instrução do mestre espiritual e executa a ordem do mestre espiritual. E o terceiro tipo de devoto é aquele que é o mais avançado. Ele compreende o humor do mestre espiritual, compreende o desejo do mestre espiritual. E nem precisa aguardar as instruções do mestre espiritual. Ele já atua. Para nós ocidentais, né, que temos as esposas belas, os esposos belos, e não, aquela atração sexual existe, talvez nós não conseguimos nos controlar. Como falamos, até mesmo grandes sábios, eles não se controlaram. O que dizer de nós? Mas existe um ideal. Shiva não se controlou diante de Mohini Murti, mas existe um ideal. Então, assim, Prabhupada continuando, né? Realizar apenas para gerar um filho consciente de Krishna, nada mais. Então, agora vem a parte na aula que Prabhupada deu sobre esse verso de hoje, que foi uma aula que, alguns dias atrás, não sei quanto tempo atrás, foi aquela controvérsia, né? Foi o assunto de mulheres, como as mulheres podem avançar em consciência de Krishna ou não. E depois da aula desse devoto, que foi controversial, veio uma outra aula querendo como que anular tudo aquilo que aquele devoto havia falado. Então, interessante que essa aula do Srimad Bhagavatam, que eu procurei para ler, né, porque é o verso de hoje, aí, mas não tinha significado, eu falei, deixa eu ver se Prabhupada fala alguma coisa, aí busquei por essa aula. Aí, nessa aula, Prabhupada, ele faz a citação daquilo que se tornou controversial. Então, vejam só, uma coisa importante que eu realizei nessa aula que Prabhupada deu é que o humor dele é completamente transcendental, um humor jovial, um humor de alegria. E também a audiência, você ouve a audiência também rindo, achando engraçado tudo que Prabhupada falava. E Prabhupada, então, falou aquilo que se tornou controversial. Então, vou ler para vocês. Mulher, elas geralmente estão equipadas com as qualidades da paixão e da ignorância. E o homem também pode ser. Então, quer dizer, eu não quero trazer controvérsia aqui, não. Estou lendo o que Prabhupada falou na aula desse verso. Então, estou só tentando seguir nos passos de Prabhupada, dando o conhecimento de Prabhupada aqui para vocês. E o homem também pode ser, mas pode ser elevado à plataforma do bem. Quer dizer, o homem também pode estar sob a ignorância e paixão, mas o homem pode ser elevado à plataforma do bem, ou da bondade, né? A tradução, na verdade, é da bondade, essa é a tradução do Google. Mulher não pode ser, Prabhupada dizendo. Portanto, se o marido é bom e a mulher o segue, a mulher se torna fiel e casta ao marido. Então, a vida de ambos se torna um sucesso. Então, uma coisa muito difícil para nós, ocidentais, engolirmos, tanto homens quanto mulheres, né? Porque na nossa sociedade ocidental, nós nos misturamos livremente e Prabhupada sempre fez uma diferença entre homens e mulheres. Se você estuda os livros de Prabhupada, se você estuda suas aulas, você vai ver que ele fez uma diferença, ele nunca aceitava essa filosofia de igualdade dos sexos. Prabhupada nunca aceitou isso, mas Prabhupada nunca condenou ninguém. Prabhupada sempre foi bom com todos. Então ele continua dizendo, existem 3 qualidades da natureza, Sattva, Raja, Tama. Portanto, Rajas Tama, né, que é a paixão, geralmente é a qualidade da mulher. E o homem pode se tornar a plataforma da bondade. Portanto, a iniciação, representação simbólica, brahmânica, é dada ao homem, não à mulher, simbólica, né? Ele usa a palavra simbólica. Então, claro, em 72, ele já dava iniciação brahmínica para as mulheres também. Aí ele diz, essa é a teoria.
Então, veja só, isso que eu falei desde o princípio. Não? Essa é a teoria. Prabhupada é um reformador, ele veio nos trazer esse conhecimento. Você não pode fugir disso. Aqui, Prabhupada está dizendo, a mulher, ela não sai da ignorância e paixão. Isso Prabhupada está dizendo, não sou eu. O homem tem que entender isso. Ao invés de ficarmos nessa disputa de Kali Yuga, porque Kali Yuga que traz esses quarrels, né? Essas disputas, o homem, a mulher, isso. Não. Se você se identifica como um servo eterno de Krishna, você não está nem aí com isso que Prabhupada está... Quer dizer, você está aí com o que Prabhupada está dizendo, mas você não se sente ofendido pelo que ele está falando. Porque você sabe o ABC da vida espiritual. Nós não somos o corpo material, nós somos uma alma espiritual. E Prabhupada constantemente nos ensinando isso, que nós temos que deixar as designações de lado, de que eu sou homem, de que eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, americano, indiano, brasileiro, João, Maria. Essas designações, elas têm que ser deixadas de lado. Mas nós não podemos negar o que as escrituras dizem. Se você lê os próximos capítulos desse Bhagavatam, falando sobre, não esses capítulos, na verdade, isso é no 8º canto, o 8º canto que se descreve a encarnação de Mohini Murti. Então, no 8º canto, ali fala mais uma vez da posição da mulher, o que para nós ocidentais nós não aceitamos, mas está ali, os Shastras dizem isso. Então, nós não podemos rejeitar o que Prabhupada falou, não podemos rejeitar o que os sadhus falaram, não podemos rejeitar. Mas a verdade está aí. Prabhupada é um reformador, ele veio nos dar isso. Agora, você vai blupear, porque Prabhupada falou coisas muito mais fortes. Mas se nós avançamos espiritualmente, nós vamos entender o que Prabhupada diz. E, mais uma vez, Prabhupada sempre foi bondoso conosco, entendendo a nossa posição caída. Então, quer dizer, por isso ele diz aqui, essa é a teoria. É a teoria porque, na consciência de Krishna, se nós somos dedicados plenamente à consciência de Krishna, nós transcendemos os modos da natureza material. Mas para transcender os modos da natureza material, nós temos que ser realmente muito dedicados a Krishna. Nós temos que estar conscientes de Krishna 24 horas por dia. Não é consciente de Krishna, ou quando a gente ouve o Bhanta, e depois, como o Prabhupada diz, os cristãos, né, que vão na igreja ao domingo, confessam e se comulgam, aí depois, semana, fazem tudo errado de novo, fazem pecado de novo, aí depois a união, tudo isso. Então, quer dizer, a consciência de Krishna, mulher, isso no Bhagavad Gita, Krishna deixa bem claro. Aqueles que são de baixo nascimento, os Shudras, as mulheres, eles podem de ouvir esse tipo de afirmação que Prabhupada nos deu, mas se uma mulher ela é consciente de Krishna, ela não considera isso. Por quê? Porque o Bhagavad Gita diz também os Shudras. Ele diz Shudras, mulheres, misturado. E o Shudra está só na ignorância, o Shudra não tem nem paixão. Então, ali o Bhagavad Gita está me determinando como um Shudra. Eu sou um Shudra, nesse eu sou ignorante, mas eu sei que se eu me dedico à consciência de Krishna, que se eu pratico o processo da consciência de Krishna, se eu sigo as instruções de Prabhupada, eu estou acima de Shudra. Então, não é que está se falando mal da mulher, está se falando mal do Shudra também. Então, todos nós somos Shudras. Será que nós somos avançados? Somos Brahmas, de fato? Você conhece as qualidades? Nós temos é que nos identificar como servos eternos de Krishna. Nós não somos homens, não somos mulheres. Aí já não vai existir mais disputa. Não vai existir mais disputa. Portanto, Prabhupada continua. A combinação deve ser que o marido deve ser um devoto de primeira classe. O esposo deve ser... Tudo Prabhupada mais uma vez, essa é a teoria. Vamos encontrar
devotos, homens de muita baixa qualidade que são casados e a mulher tem que tolerar aquela pessoa? De acordo com as escrituras, sim. De acordo com as escrituras, a mulher é sempre fiel ao esposo. Isso existe a história de Bhavatarini. Bhavatarini, irmã de Srila Prabhupada. Ela tinha um esposo que era desculpem a palavra, não sei se é ofensivo ou não, mas ele era um patife. Era uma pessoa que estava fora do processo da consciência de Krishna. Ela nunca o deixou e sempre o serviu. E o resultado de ela sempre o servir é que ele começou a observar ela. Ele começou a observar ela e ele começou a mudar sua atitude. Então, veja só, na vida familiar, se um homem é patife e a mulher sempre humilde, casta, como se fala nas escrituras, como se fala nos shastras, que tem que servir o esposo, com essa atitude, elas podem dominar o esposo. Com essa atitude, os esposos serão subalternos à esposa. Eles vão ver as qualidades da esposa. Porque você quer uma qualidade maior do que castidade, religiosidade. Uma mulher assim não existe. Prabhupada diz no Srimad Bhagavatam que a decoração de uma mulher é a timidez. A timidez, essa atitude de ser dependente. Nas escrituras védicas diz a mulher é dependente em três, é dependente do filho, do esposo ou dos pais. E quando eu estava lendo essa aula e tentando entender esse verso de hoje, eu procurei algumas coisas de Prabhupada, e nas cartas de Prabhupada, as instruções que ele dá às devotas que não estão casadas é que elas se refugiem em Krishna. Então, a independência da mulher, se ela não possui um esposo, um filho que cuide delas, elas são plenamente dedicadas ao mestre espiritual. E assim, na consciência de Krishna, é assim, se a mulher ela não sente que está sendo protegida pelo filho, esposo, ela pode buscar o refúgio no mestre espiritual. Mas a dependência sempre existe. Isso é chástrico. Então, Prabhupada nos trouxe isso. E nós nunca podemos abandonar os ensinamentos de Prabhupada, nunca. Senão nós vamos virar uma sociedade de miletes, uma sociedade de ignorantes. Já deixa de ser a sociedade que Prabhupada queria que fosse. O desejo dele era esse. O desejo nas comunidades é que o homem vive numa dependência, os casados, e as mulheres em outra dependência. Isso era o desejo dele. Agora, se nós aceitamos essa ideia ou não, isso já é outra história, já é o nosso problema, eu assim diria, né? Mas nós temos que entender o que Prabhupada nos trouxe. Portanto, a combinação deve ser que o marido deve ser um devoto de primeira classe. A mulher deve ser devotada ao marido. Prabhupada dando essa aula para nós. Nós temos que entender isso. Então, a vida de ambos é bem-sucedida. Caso contrário, se o marido simplesmente se torna cativado pela beleza encantadora da mulher e se engaja na vida sexual, então sua vida está perdida. E a mulher, elas são menos inteligentes. Ele falando isso de novo. Mas eu vou me sentir ofendido? Não, porque já me chamaram de Shudra também. Eu sou Shudra. Mas eu vou me sentir ofendido porque me chamaram de Shudra? Não, eu estou aqui servindo a Krishna. Eu sou transcendental a Shudra, Vaishya, seja o que for. Se você tem essa consciência, você supera até os modos da natureza material. As mulheres que a menos que sejam guiados por um marido adequado, as mulheres, sua vida também é perdida. Então, a mulher tem que ter essa compreensão. Portanto, todo marido deve ser um Sura. Sura é um deus, não um semideus, uma pessoa religiosa, pura. Sura significa devoto. E toda mulher
deve ser religiosa. Religioso significa se tornar casto, fiel ao marido. Ele enfatiza isso. Fiel à esposa não existe isso no dicionário do feminismo. Não, isso não existe. Religioso significa se tornar casto, fiel ao marido. E o marido deve se tornar um devoto. Então, os homens têm que se qualificar, devem se tornar devotos. Então, ambos farão progresso na consciência de Krishna. E essa é a perfeição da vida. Aí ele cita aquele verso muito famoso do Srimad Bhagavatam. Bom, já me estendi bastante, não? São 8h47. Eu ainda queria falar um pouquinho sobre Dhanvantari e sobre Mohini Murti. Vamos ver se a gente tem tempo, né? Pelo menos sobre essa aula de Prabhupada eu vou terminar. Aí, se sobrar tempo, eu vou falar mais um pouquinho. E também hoje é o dia do desaparecimento de Srila Jagannatha Das Babaji, que é uma pessoa importantíssima na nossa sucessão discipular. Então, Prabhupada cita o verso: Punsa Sriya Mituni Bhavametam Tayor Mituridaya Grantinyahu Ato Griha Kshetra Sutapta Voito. Então, o significado, a tradução do verso é a seguinte: ele está girando devido a essa atração, homem e mulher. Por isso tudo acontece. Pelo apego à mulher, o homem trabalha duramente para criar isso e tantas condições. Então, essa atração é o princípio básico da existência material. Com base nesse equívoco, o Bhagavatam 6 é um equívoco, essa atração sexual é um equívoco, que une os corações do homem e da mulher, a pessoa se torna atraída por seu corpo, dentro da cultura védica. Então, Prabhupada veio para estabelecer também o Brahmacharya Ashram. Hoje parece que é quase extinta, né? A Brahmacharya Ashram. Então, mas é essencial que todos os centros, né, parte é que a forma, isso é uma coisa pessoal minha, né, a forma que eu vejo numa aldeia de aborígenes, eles nem sabem o que é aquela bola. Mas depois eles vão entendendo o que é uma bola, tocam na bola, brincam com a bola e começam a jogar a bola. Então, assim, Prabhupada nos deu essa cultura. Para nós é muito complicado aceitar tudo isso. Prabhupada falou coisas muito mais fortes, muito mais fortes. E assim, se nós somos Prabhupada Nugas, nós vamos entender tudo isso. Eu vou ver se tem perguntas agora. O tempo da aula já se foi, tá? Aqueles que quiserem partir, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu vou ver se tem perguntas, vou tentar responder as perguntas, se tiver perguntas, e depois eu vou falar um pouquinho sobre Dhanvantari e Mohini Murti, e também um pouquinho sobre Jagannatha Das Babaji. Vocês não são obrigados a ficar, mas aqueles que quiserem continuar na sala, vocês são bem-vindos. Então, deixa eu ver aqui. Chaitanya Harichakra, muitas reverências. Joserman Barroso, reverências. Maria de Oliveira, reverências. Geraldo Ramos, minha reverência a todos vocês. Nataji, minha mãe, transcendental. Yogini, muito obrigado. Vários se referem a elas como um perigo. Bom, isso é algo muito generalizado, não é? Porque aqui mesmo Prabhupada está dizendo que é um perigo, né? O homem ter uma mulher bela é um perigo. Ele fala, é um perigo. Então, isso é uma coisa chástrica, é uma coisa de guru shastra. Os sábios também falam a mesma coisa. Não é? Quando os prachetas se encontraram com o Sr. Shiva pregou a Brahmacharya, a vida de Brahmacharya, tudo por isso, porque é um perigo para a autorrealização. Agora, muitos homens ficam preocupados com isso, e eu diria até com razão, porque uma mulher pode ser, é como o Prabhupada diz, a mulher é bom, a mulher é boa, mas quando eles se juntam,
eles se tornam maus. Então, quer dizer, então existe o perigo da vida familiar, tanto para o homem quanto para a mulher, se ele não tiver aquela consciência, como eu estava explicando, de que somos almas, almas espirituais. Mas tão logo nos identificamos, né, que eu sou um homem, uma mulher e quero gozar sexualmente, isso é um grande perigo. E aí que está, e quando um homem e uma mulher estão juntos, o desejo sexual naturalmente surge. E aí, como foi citado o verso, aí vem, não se desvincula. Então, é um perigo, de acordo com Shastras, é um perigo, de acordo com Prabhupada. Então, se alguns homens, né, como diz, será que a preocupação dos homens é que eles não conseguem se controlar? Então, sim, essa é uma preocupação válida. Então, espero que respondi a pergunta, Nathalie. Corta nabos, tudo bem? Ali está perguntando que dia a prova. A prova é você que me fala, a prova aí está na sua frente, aí, tá? A sua atração pelo esse mundo material. Então, Harichaga está falando que esse verso será da minha aula, dia 17. Maria Cristina, Kamala Canta, tudo bem com você? Haribo, Harichakra. Mais uma pergunta. O ideal é sempre difícil, tanto para o homem como para as mulheres. Por exemplo, Chota Harichakra se suicidou porque era sannyasi e teve um único desejo sexual. O ideal devemos saber, mas é Kali Yuga. Sim, é como eu falei. Né? Como eu dei aquele exemplo da a bola que foi introduzida na aldeia de aborígenes. Então, Prabhupada nos deu isso. E, como eu falei, se nós não conseguimos alcançar o ideal está lá. Se nós não conseguimos, Prabhupada nunca nos deixou por isso. Nunca. Senão ele nem viria. Prabhupada já sabia a natureza dos ocidentais. Senão ele nem viria. Mas não, ele veio, nos aceitou e nos ajudou, está nos ajudando. E se ele não nos dá esses ideais, vamos ser caniça de cáris forever, sempre seremos caniça de cáris. Então, acho que não é isso que queremos, não é isso que nós nos propusemos quando aceitamos a consciência de Krishna. A nossa proposta é alcançar amor por Krishna, não é? Ficamos atraídos por alcançar esse amor por Krishna. Mas o amor por Krishna só é possível quando nós perdemos a atração por esse mundo material. Enquanto temos atração pelo mundo material, é um perigo. Então, o ideal foi dado pelo Guru, foi dado pelos Shastras, é dado pelos sadhus. Agora, eles também são muito bondosos. Não é que eles vão nos jogar no inferno por isso, não. Eles vão sempre dar a misericórdia. Então, depois do Harichakra, tá. Sheila Kasanato, Haribol. Tem pergunta da Kamala Kanta. No início do movimento, haviam vários casamentos arranjados que tentaram seguir essa teoria de Varnashram, sem dar ênfase ao avanço espiritual. Por que continuar com esse conceito? Eu nem sei se ainda continua com esse conceito, né? Eu não sei muito como é que está sendo os diretrizes dentro da ISKCON em relação a casamento. Mas uma carta que eu li de Prabhupada, ele falou, eu já não vou mais fazer casamento, porque ninguém segue nada. Algo assim ele falou. Então, ele falou isso, né? Então, quer dizer, o ideal, a resposta é aquela, é o ideal. Existe o ideal. Porém, se não podemos seguir o ideal, Acharine, sentem-se atraídos e existe uma relação natural, então pode ser a confiança, vamos assim dizer. Mas existe sim o ideal, existe. Agora, eu não sei, em relação à sociedade ISKCON, qual seria o conselho a se dar em relação aos casamentos. Nós vimos que foram, assim, lastimáveis muitos casamentos. Eu conheço um montão.
Então, quer dizer, o processo védico é difícil para a gente também. Né? Dificilmente. Na verdade, você vê que dificilmente a união homem-mulher, existem muitos poucos casais que estão plenamente dedicados à consciência ideal. Não é? Porque senão o Prabhupada não daria essa aula. Ele deu essa aula em 72. Os devotos já estavam a cultura védica. Então nós temos que buscar satisfazer, como eu falei, um discípulo neófito negligencia as ordens do guru, mas um discípulo avançado, ele procura entender o humor do guru, procura entender a natureza do guru, e assim ele segue, sem mesmo ser pedido, ele segue. Então é isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então, muito obrigado a todos. Eu vou continuar aqui, mesmo que você não puder ficar, não tem problema, eu vou falar aqui entre as quatro paredes, se for necessário, mas sempre fica gravado, né, essas aulas, e falar um pouquinho, bem curto, sobre as encarnações da Dhanvantari e Mohini Murti, que vieram da produção do bater do oceano de leite. Estavam vencendo os semideuses. E eles estavam vencendo os semideuses porque houve uma ofensa feita a Durvasa Muni. Durvasa Muni é um personagem no Srimad Bhagavatam que ele se torna irado muito facilmente. Tem várias histórias dele onde ele manifesta sua ira. E assim aconteceu que Durvasa Muni estava caminhando e ele se depara com o senhor Indra. E assim oferece ao senhor Indra. Também a Indra, como também vemos várias histórias no Srimad Bhagavatam, Indra ele é muito arrogante. E assim ele se sentiu humilhado com aquela situação de Durvasa Muni oferecer a sua própria guirlanda para ele. Aí ele, com descaso, ele tira a guirlanda e põe na cabeça do seu elefante, né? Ele estava sendo carregado por elefante. Vendo aquilo, ele ficou muito irado. Ele ficou muito nas guerras entre asuras e semideuses, os semideuses estando enfraquecidos devido a essa. Aí eles se aproximaram de Brahma, né? Que é quando eles se sentem encurralados, eles buscam pelo Senhor Brahma. E assim eles explicam a situação sobre Brahma, e o Senhor Brahma, ele, junto com os semideuses, Shiva e todos os semideuses, eles se aproximam de Krishna, que está em Jambudvipa, né? Jambudvipa, que é uma ilha, está ali o oceano de leite. E assim, na beira, né, desse oceano, Brahma faz as orações, que eles não têm um contato direto com Krishna, mas eles se aproximam através desse oceano, das margens do oceano, oram a Krishna, a Vishnu, e fazem suas orações. Assim, Vishnu, ele ouve e o seu brilho era tão intenso, que ofuscava a visão dos semideuses. E assim eles não podiam ver o disco, né? A massa, o disco, flor de lótus, a sua roupa amarelada, o seu corpo, aquele tom azulado, tom das nuvens enegrecidas, né? E assim os semideuses nem precisam explicar a situação para Brahma, da fraqueza dos semideuses. Assim, Vishnu, ele já entende aquilo e ele revela aos semideuses o que eles deveriam fazer. É assim, ele diz que se vocês baterem esse oceano, o oceano do leite, desse oceano será produzido muitas coisas auspiciosas, e assim surgirá o néctar da imortalidade. E assim vocês podem se purificar com esse néctar da imortalidade. E assim os semideuses saíram satisfeitos com isso. E assim eles se encontram com os demônios, e quando existe assim, um encontro entre semideuses e demônios,
que ainda não está em guerra, eles se tornam como amigos, é um relacionamento muito amistoso. Isso também faz parte da cultura védica, algo que a gente não conhece aqui, porque inimigo aqui é inimigo para sempre, né? Mas assim não. Então, eles discutem sobre essa possibilidade de bater em oceano e ambos concordam, os semideuses e os demônios. E assim eles pegam tudo isso sob as instruções de Vishnu, né? Como eles deveriam fazer. Eles pegam uma montanha, a montanha Mandara, sim, uma montanha que é feita de ouro, né? Uma montanha completamente de ouro, e eles tinham que carregar aquela montanha e colocar no oceano, e com a cobra Vasuki, né, eles iam amarrar ali na montanha e iriam bater o oceano para obter o néctar, obter o néctar da imortalidade. E assim eles estão carregando, cai, ela afunda, porque tem a encarnação de Krishna também, Adita, uma encarnação de Vishnu. E essa encarnação Adita, ela se manifesta como uma outra encarnação de Krishna, uma das outras encarnações de Krishna, que é a encarnação Kurma. Kurma Deva, que está na forma de uma tartaruga. Então, Kurma Deva vem e mantém a colina, a montanha Mandara nas suas costas. Aí que vem em cena Kurma Deva, montanha Mandara, para que aquela montanha possa ser batida, né, com a ajuda da corda, ou a cobra, né, seria a corda nesse caso. Ele diz 800 mil milhas, isso é a extensão de Kurma. Para ter uma ideia, se diz que a circunferência do planeta Terra é 40 mil milhas. Então, quer dizer, imagine a grandiosidade de Kurmadeva, né? Então, eles ali começam a bater o oceano, e desse oceano começam a surgir, antes de surgir os néctares e tantas coisas auspiciosas, surgiu um veneno que seria a destruição de todo o universo. E é perigoso que os semideuses buscaram refúgio do Senhor Shiva. Eles buscam o refúgio do Senhor Shiva porque eles sabiam que Shiva era o único que teria o poder de contra-atacar ou anular aquele veneno. E assim eles se aproximam de Shiva, e Shiva concorda. Ele diz, para o bem de todas as entidades vivas, eu irei tomar esse veneno. Irei tomar esse veneno e vocês não têm que se preocupar com isso. Aí Shiva ele toma aquele veneno, por isso que a garganta do Sr. Shiva é azulada, não é? Porque o veneno fica assim entalado na garganta do Sr. Shiva, ele mantém aquele veneno com ele. E assim, daquele veneno, algumas gotas caem e ali surgem os escorpiões e assim, ervas que são ervas, como se diz, venenosas, né? E assim, então o Senhor Shiva bebe esse veneno, e assim os semideuses, com mais vigor, eles continuam batendo. Esse é onde está contido o néctar da imortalidade. Então ele carrega esse pote, então os semideuses, eles querem aquele néctar da imortalidade, porém os demônios, eles vêm e pegam da mão de Dhanvantari. Eles pegam da mão de Dhanvantari aquele jarro com néctar da imortalidade e saem de cena, assim os semideuses ficam a ver navio. Então, assim que quando eles estão, o néctar, aí surge Mohini Murti, que é a encarnação feminina de Deus, numa forma assim atraente, belíssima. Tão atraente que o próprio Senhor Shiva ele ficou atraído pela beleza de Mohini Murti. Se diz que quando Shiva ouviu falar sobre essa encarnação de Krishna, de Mohini Murti, ele ficou muito curioso e queria conhecer, e se aproximou de Vishnu, pedindo para que Vishnu revelasse a forma de Mohini Murti. E assim Vishnu disse que você ainda irá se encontrar com Mohini Murti.
E um dia, Shiva perambulando pela floresta, ele vê assim uma mulher de beleza indescritível. Ela estava assim com seus sares transparentes e estava brincando com uma bola, né? Jogando bola. A bola ia para cima, para baixo, ela correndo, brincando com a bola. Então toda aquela sai rolando assim, e nesse momento, quando ela sai correndo atrás da bola, todos os vestes de Mohini Murti se desmancham, e Shiva vê Mohini Murti completamente nua e fica completamente atraído. E assim ele sai correndo atrás de Mohini Murti. E Mohini Murti, sendo a própria personalidade de Deus, não permitia que o Senhor Shiva a tocasse. E assim ela se escondia, ela ia de árvore em árvore, e o Senhor Shiva como um louco correndo atrás de Mohini Murti. Até que em um determinado momento ele consegue agarrar Mohini Murti, mas ela se solta também dele. Quem pode controlar a personalidade de Deus? Ninguém. Então, assim que Shiva fica tão atraído, e é descrito que ele perde sêmen, né? E quando ele perde sêmen, aquele sêmen, os locais onde os sêmens caíram, se tornaram locais com ouro, prata e pedras preciosas. Então, assim, essa beleza de Mohini Murti, ela cativou completamente o Senhor Shiva. Então, essa é a história resumida, né, do aparecimento de Dhanvantari e de Mohini Murti. E só para finalizar agora, eu queria ler para vocês um pouquinho sobre Jagannatha Das Babaji. Jagannatha Das Babaji, ele é um mestre espiritual dentro da nossa sucessão discipular, e hoje é o seu aparecimento, né? Então, uma leitura rápida, né? Conhecemos algumas das qualidades transcendentais de Jagannatha Das Babaji. Ele era o mestre espiritual Shiksha, né, de Srila Bhaktivinoda Thakur. Nós podemos notar que na nossa sucessão discipular, não é uma sucessão discipular só de Dikshas. Prabhupada explica, o mestre espiritual Diksha, aquele que inicia, é somente um. Mas você pode ter inúmeros mestres espirituais que são mestres espirituais instrutores. E ele diz que não há diferença entre um e outro. Tanto que Bhaktivinoda Thakur, ele foi iniciado, mas a sua relação maior era com seu Shiksha Guru, ao invés do Diksha Guru. Então, na nossa linha discipular, a Shiksha Guru é algo muito importante, muito valioso. Nós nos rendermos, nos aproximarmos de alguém que nos inspira na nossa vida espiritual. Então, se diz que Jagannatha Das Babaji, ele costumava residir em Suryakunda, numa área de Vrindavana, onde ele fazia o bhajana dele. E assim ele também muda-se para Navadvipa. Então, seu tempo ele usava entre Navadvipa e Shri Vrindavana Dhama. E assim ele sempre cantava muito alto o cantar dos santos nomes de Deus. Então, Babajis, eles são devotos muito avançados e são bhajananandis, em cantar constantemente os santos nomes de Krishna. Estudar as literaturas também. Mas eles se dedicam plenamente, eles cantam no mínimo 64 voltas de japa diárias, são os Babajis de Vrindavana. E eles não querem se misturar com as pessoas, com esse mundo material, eles querem estar situados no seu bhajana. Muitas vezes, esses Uttamadhikaras, eles descem a plataforma de Madhyamadhikari, porque o Madhyamadhikari é um pregador. Prabhupada era um pregador. Prabhupada era um Uttamadhikari que desceu a plataforma de Madhyamadhikari para nos libertar, para nos liberar. Porém, os Uttamadhikaris são Paramahansas, devotos muito elevados de Krishna, que estão sempre absortos nos passatempos de Radha Krishna. Então, assim, ele cantava continuamente o Mahamantra de uma forma alta, né?
Ele foi reconhecido como o erudito mais proeminente da sua época. E tanto é que Bhaktivinoda Thakur deu o título dele de Sarvabhauma, o comandante de todos os Vaishnavas. Era muito especialista em saborear as doçuras transcendentais. Ele é conhecido como Vaishnava Sarvabhauma, que foi o título que Bhaktivinoda Thakur deu a ele. A pedido de Bhaktivinoda Thakur, a Jagannatha Das Babaji, ele reconheceu o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Yoga Pita. Se você vai a Mayapur hoje, ali está o templo de Chaitanya Mahaprabhu, o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, essa foi uma das contribuições de Jagannatha Das Babaji. Ele restabeleceu o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. E, pela sua ordem, não foi construído um grande templo ali, onde tem as deidades de Gaura, Vishnu Priya, Lakshmi Priya e Panchatattva, que até hoje são adorados. Então, 144 anos. Ele vivia, você vê nas fotos, nos templos, tem as fotos da sessão discipular, você vê ele ali arqueado, né? Assim, ele ficava arqueado, de tão velhinho, já não tinha, os seus olhos já não abriam mais, haviam rugas assim que caíam sobre os seus olhos, para ele ver algo, discípulo, Vihari, era o seu discípulo e servo, ele tinha que levantar as rugas, né, de Jagannatha Das Babaji para que ele pudesse oferecer, mesmo naquela idade avançada, ele oferecia as folhas de Tulasi à sua idade, Giriraj. E assim, mas o discípulo tinha que manter os olhos abertos de Jagannatha Das Babaji, 144 anos. Então, assim, ele tinha esse servo, Vihari é o nome dele. Assim, né, Jagannatha, ele já nem conseguia mais caminhar, ele vivia dentro de um cesto. E esse Vihari era muito forte, um devoto muito forte, ele carregava Jagannatha nesse cesto, carregava ele daqui para ali. E quando Jagannatha Das Babaji, ali no cesto, quase sem poder se mover devido à idade, imagina, na época que ele reconheceu o local de Chaitanya Mahaprabhu, ele tinha 142 anos. E assim, quando ele reconhece o local, ele entra num êxtase tão grande que ele começa a pular ali dentro daquele cesto, pulos mesmo, de alturas desse tamanho, assim, pulava em êxtase, cantando os nomes de Gaura Hari, quando ele reconheceu o local. Disse que, num ato de grande misericórdia, ele infundiu toda a força do seu bhajana e conhecimento das escrituras, culminando em Prema Bhakti no coração de Srila Bhaktivinoda Thakur. Uma vez, então, só para concluir, as lilas, né, que existem de Jagannatha Das Babaji, uma lila é que ele aceitou, porque os babajis, eles mendigam, né? Eles pedem comida. Do padrão social, você não pode aceitar nenhum serviço de uma pessoa baixa, né? De um shudra, uma pessoa menos qualificada. Ele foi muito criticado por ter aceito alimento daquele lixeiro, ou lixeira, não sei qual, não lembro qual é o detalhe. Mas quando vão a ele para criticar dele, ele fala: você quer um serviço mais elevado do que ser um lixeiro no Dhamma sagrado? Onde a poeira do Dhamma sagrado está por todo o seu corpo. Essa poeira sagrada que até os semideuses almejam por essa poeira. Então, assim, ele via assim, a natureza transcendental do Dhamma sagrado e a poeira de Vrindavana, que é tão sagrada. Por isso, os devotos, quando eles vão a Vrindavana, eles rolam no chão. Assim, Vidura, sim. Quando Vidura foi a Vrindavana para buscar, então, assim, a primeira coisa que ele faz, ele rola no chão de Vrindavana. Aí Prabhupada diz que essa é a atitude. Quando nós vamos a Vrindavana, nós devemos rolar na poeira de Vrindavana.
Então, Jagannatha Das Babaji compreendia isso. Uma outra lila muito legal é que ele recebia, às vezes, doações, e com todo aquele seu dinheiro ele pede para o seu servo, Vihari, para comprar gulabjans. Aí ele pega aqueles gulabjans e distribui. Ela teve cria, e os cachorrinhos vinham e comiam o prato, comia a comida do prato, da folha, eles comiam folhas. Assim, e assim, quando o Vihari viu aquilo, ele imediatamente enxotou os cachorrinhos. E Jagannatha Das Babaji ficou muito irado com o Vihari. Disse que já não ia mais comer. Que como podia tratar os animais de Vrindavan daquela forma. Então, o Dhamma Sagrado ele nos ensinou a importância do Dhamma Sagrado. Então é isso. Por hoje é só. Eu quero agradecer aqueles que ficaram ainda por aqui. Ficaram 5 participantes. Perguntam? Ainda não? Tá bom. Então tá, muito obrigado, Hare Krishna. Até uma próxima oportunidade, se tiver. Obrigado.